Fala trader, Daniel Gonçalves na área aqui do Caminho do Trader, espero que esteja tudo bem aí com você. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas das métricas e estatísticas mais importantes no trading. Eu sei que esse é um assunto que não é muito divulgado, as pessoas não se preocupam muito em entender sobre métricas do trading, né? Elas só querem sair operando, mas não entendem a fundo o que está acontecendo com seus resultados. Então eu resolvi dedicar esse vídeo exclusivamente a isso. Aqui nós vamos entender algumas das métricas mais importantes que vão te ajudar aí no seu trabalho, beleza? Bem, quando a gente começa no trading, geralmente a gente fica muito preocupado, né, com a cabeça ali muito presa a resultado. Então a gente quer saber, esse eu ganhei, eu perdi, eu ganhei, eu perdi. Você fica muito olhando o resultado, mas muitas vezes não consegue sair do lugar, fica ali patinando e não entende o que está acontecendo. E eu te garanto que para você se tornar um trader profissional, você vai ter que fazer como um atleta, você vai ter que analisar os seus resultados. Não vai ser basicamente sair operando, abrindo o home broker e ficar clicando lá. Não é assim que funciona o trading. Você vai ter que dar um passo além disso. Você vai ter que começar a catalogar, registrar os seus trades e começar a analisá-los. Começar a entender o que eu estou fazendo em cada trade. Inclusive, falando sobre registro de trades, eu tenho outro vídeo aí no canal, você pode dar uma pesquisada. Você vai ver que eu explico com mais detalhes como se registra as suas operações, tá bom? Esse vídeo aqui eu estou dedicando às estatísticas. Imagina que uma vez que você fez esse registro das suas operações, você vai estar analisando essas estatísticas, você vai estar entendendo o que você está fazendo no seu trading. Bem, mas a verdade é que para você se tornar um trader profissional, você vai precisar ir muito além de só o ganha-perde das suas operações. Você vai precisar realmente analisar o que você está fazendo em termos de processo, como você está operando, ok? Imagina um empresário que ele só olha lucro da empresa. Ele só quer saber o quanto ele ganhou no final do ano. Imagina o que vai acontecer com a empresa dele se ele só está focado em resultado. Tipo, eu só quero saber, eu ganhei, perdi aqui, ganhei, perdi. Tá, mas o que está acontecendo com a empresa dele? Quais estão sendo essas margens que ele está lidando com quais margens na empresa dele? Os custos que ele está tendo na empresa, qual está sendo o desempenho mês a mês da empresa dele? Será que tem algum mês que ele consegue faturar mais, outro ele acaba tendo mais dívidas? Como está sendo esse resultado, esse desempenho final da empresa dele? Então é assim que você tem que pensar também como um trader. Você tem que entender que você está gerenciando um negócio, ok? A diferença é que está gerenciando um negócio você mesmo, né? É uma coisa que você faz com você, mas você tem que se colocar nessa mentalidade do empresário, ok? Só assim você vai saber como você está realmente se saindo aí no seu negócio. Então nesse vídeo eu vou mostrar algumas das métricas mais importantes para você começar a prestar atenção no seu trade se você ainda não faz isso, tá? Anota aí, começa a prestar atenção nisso que vai mudar muito os seus resultados. Nós vamos estar falando sobre taxa de acerto, média de ganhos, média de prejuízos, duração dos seus trades. Tudo isso vai colocar o seu resultado num outro patamar. Então vamos lá. Bem, antes mesmo de sair falando sobre cada métrica, vamos entender então por que essas métricas elas são essenciais. Primeiro você vai ter uma avaliação objetiva do que você está fazendo, tá? Você vai começar a olhar exatamente como você está se saindo. Você vai conseguir também ter uma avaliação até emocional, por exemplo, você vai falar, poxa, eu estou errando aqui, eu estou errando ali, olha só esses trades todos que eu fiz errado. Então é graças a essa análise que você começa a encontrar padrões emocionais aí no seu trading. Por isso que elas são tão importantes. Você pode usar elas para validar a sua estratégia também. Você fala, tá vendo? Sempre que eu faço dessa maneira, eu tenho uma taxa de acerto tanto, eu consigo ter tal resultado, eu tenho um risco X, eu tenho, por exemplo, uma perda Y. Você começa a conseguir validar como a sua estratégia funciona na prática, dia após dia. Por isso que essas métricas são tão importantes. Bem, falando então das métricas, a primeira que eu queria comentar é a famosa taxa de acerto, né? Eu sei que essa é uma que o pessoal fica de olho, fica doidado aí atrás de taxa de acerto, quer saber qual que é o setup aí milagroso, qual setup acerta 80%, 90% das vezes, qual não erra nunca, né? Aquelas coisas que não existem, né? Mas por que é tão importante a taxa de acerto? Porque a taxa de acerto consegue medir sim também sua performance no mercado, é uma das ferramentas que vai te ajudar. Por exemplo, vamos dizer que você está tendo um mês, sei lá, você está em agosto e não está indo muito bem naquele mês, você está tomando vários loss seguidos assim, né? Então você pode falar, poxa, eu não estou indo bem esse mês, eu acho que eu vou diminuir meu risco, né? Talvez se eu diminuir meu risco vai me ajudar a evitar mais perdas naquele mês.
Ou então o mês de outubro, que você está indo super bem, está lá conseguindo fazer bastante dinheiro na bolsa, você pode falar, pô, talvez eu consiga até me arriscar um pouco mais, a minha taxa de acerto está maior. Então, graças à taxa de acerto que você consegue até ir mensurando a sua performance em termos de quanto você realmente está acertando ou perdendo na bolsa. Isso vai te ajudar sim. Mas lembre-se, a taxa de acerto não pode ser vista de forma sozinha, tá? Ela é uma das métricas aí das suas estatísticas. A outra é a média de ganhos por operação, né? Porque não basta você só saber se está acertando ou não, mas quanto você ganha em média. Porque às vezes você fez poucas operações, mas as poucas que você fez você acertou muito. Ou às vezes você fez muitas operações, mas sua média foi pequenininha, né? Então lembre-se, não é só acertar ou perder a operação, mas é o quanto você faz, tá? Basta às vezes uma única boa operação no mês para valer o seu mês, valer meses de trabalho. Então você tem que saber sim quanto você acerta em média, beleza? Por exemplo, vamos dizer que você está numa operação e você sabe que a sua média de acerto, né, a média de ganhos é de 10%, por exemplo. Imagina que você já está conseguindo chegar nos 12, 13, 14%, então você sabe, opa, essa operação ela está acima da minha média, né? Então essa operação eu vou também prestar bastante atenção porque ela já está acima da minha média. Olha como essa informação é importante. Você vai saber que tem outras que você não consegue chegar nessa média, algumas você vai estar passando delas, então você precisa olhar para isso. Tem também a média de perda, né? Quanto você perde em média. A média de perda ela é essencial para limitar os seus prejuízos. Imagina que você fez 20 operações e você percebe aí olhando essas 20 que 2, 3 ali você perdeu muito mais que devia. Você fala, nossa, eu perdi muito mais. Se a minha média de risco é X reais, nessa eu perdi 4 vezes mais. Aí você pode fazer as contas. E se eu não tivesse perdido? Ou se eu tivesse, na verdade, diminuído um pouquinho essa perda? Eu tivesse não perdido tudo que eu perdi, por exemplo. Faz experiência. Começa a olhar aí nos seus resultados. Se aquela grande perda ela tivesse sido pequena, qual seria realmente o seu resultado no final do mês? Tenho certeza que você vai se surpreender quando você olhar. Outra coisa importante é a duração dos seus trades. Quanto tempo leva um trade seu? Às vezes leva 10 minutos, leva 2 dias, leva uma semana, um mês, 3 meses. Quanto tempo leva a duração do seu trade? Outra métrica importante é a duração média dos seus trades, ok? Por exemplo, se você é um day trader, sua operação pode levar alguns minutos, algumas horas. Se você é um position, pode levar semanas, meses. Né? Um swing trader pode levar alguns dias. Por que é tão importante saber a duração dos seus trades? Porque por ali você consegue ter uma ideia do que realmente esperar da sua operação. Né? Se você sabe que sua operação leva semanas para acontecer e você ainda está no segundo dia, terceiro dia da operação, você tem que entender que é bem provável que essa operação ainda vai levar bem mais tempo para terminar. Então, isso te ajuda muito na questão da expectativa, né? Você não fica em expectativas irrealistas do que pode acontecer ali. Bem, como é que a gente usa na prática nessas métricas? A gente começa sempre catalogando trades, né? Como eu disse, aí eu tenho outro vídeo aí no canal que você pode estar dando uma olhada, que vai te ajudar a entender como registrar os seus trades. Então, a primeira coisa que você faz é registrar seus trades. A segunda coisa é fazer uma análise regular. Você tem que estar sempre olhando para os seus trades e para as suas métricas e falando assim, pô, como é que eu estou me saindo, né? Inclusive, eu gosto de colocar num canto da planilha justamente essas métricas, colocar ali as estatísticas das minhas operações para eu saber como é que eu estou me saindo semana a semana, mês a mês, como é que está sendo o meu trade. E aí você começa a identificar pontos fortes e fracos do seu trading, né? Você começa a perceber onde você está errando, onde você deveria fazer melhor, onde está te faltando disciplina, por exemplo, nas suas operações. E isso também vai te ajudando a validar e ajustar a sua estratégia. Você vai falando, poxa, eu percebi que eu não gosto muito de operar um gráfico semanal, ele é muito distante, então se eu começar a operar no diário, será que talvez não vai me ajudar? Então percebe como a própria forma de você já ir registrando as coisas que você está fazendo vai te ajudando até a refinar a sua própria estratégia. Isso é muito válido, isso é muito importante para o seu sucesso. Inclusive eu deixo aqui abaixo desse vídeo o link da minha mentoria para te ajudar com tudo isso que eu estou tratando aqui no vídeo, tá? A gente vai falar sobre registro de trades, como fazer a análise dessas métricas, como registrar as métricas, para você poder extrair o máximo aí dos seus resultados no seu trade. Então, pode contar comigo, que esse é o meu trabalho, te ajudar a você chegar mais longe no seu trading, beleza?
Bem, então como conclusão do vídeo que eu deixo aqui, olhar métricas é um trabalho de profissional. A gente não pode ficar só no achismo, tá? No ganhei, perdi e não entender o que realmente está acontecendo aí no seu trading, tá? Não se prenda só à taxa de acerto. Sim, ela é uma métrica importante, mas olhar só para ela pode te enganar muito nos seus resultados. Você precisa saber o todo, o que está acontecendo com o todo nos seus resultados. Lembre-se que a matemática vai te dizer o que está acontecendo nos seus resultados. E trading é um trabalho de matemática, um trabalho de probabilidade. Você precisa saber como você está saindo. É graças a essas métricas que você vai ter essa informação. Bem, se esse vídeo te ajudou aí com essas informações para você começar a entender as principais métricas que vão te levar para outro patamar, deixa o seu gostei aí que vai ajudar bastante o nosso canal a continuar crescendo. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito no canal. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que só está olhando taxa de acerto e talvez esteja ainda patinando na bolsa. Com certeza vai ajudar muito ele a entender esses pontos também. Aí, coloca aí nos comentários se tem alguma dessas métricas que você já usa, alguma que você vai passar a usar a partir de agora. Quero saber, estou curioso, hein? Te vejo no próximo vídeo e valeu!